Muito boa noite a todos e a todas. Me alegro com a presença de vocês, algumas pessoas conhecidas. Então, eu vou fazer, conversando com o pastor Carlos, vou fazer um pequeno recorte, que a ideia era da gente pensar um pouco a história e hoje principalmente na cidade. Então, eu vou fazer um pequeno recorte histórico, que é essa minha área de especialidade, é a história do cristianismo. E a história da ESLB me é bastante cara, porque também é nessa área que eu fiz o meu doutorado. Eu estudei a imigração alemã para o Brasil e a formação, então, das comunidades que depois, mais tarde, vão dar origem à ISLB. Então, isso eu vou tentar mostrar assim, muito sucintamente, mas assim, com algumas chaves de leitura para a gente se entender. A gente carrega na vida da gente, e nas coisas que a gente pensa, as coisas que a gente gosta e das coisas que a gente não gosta, isso tem muito a ver com a trajetória da vida da gente, com as comunidades de sentido com as quais a gente se relaciona. E nisso a história ela ajuda muito. Então, é uma pergunta interessante a gente perguntar por que eu penso do jeito que eu penso. Por que eu sinto as coisas que eu sinto confrontado com certos problemas e certas questões ou certos desafios. Então, nisso, olhar para a história nos ajuda muito. Então, uma das coisas que eu acho interessante a gente pensar, quando nós pensamos a ISLB e as demais igrejas no Brasil, é como se fosse um grande rio, mas que tem diferentes rostos, né? Tem diferentes fontes e assim por diante. E eu vou, então, me ater a uma dessas fontes, né? E que são as igrejas que surgiram através de imigrantes que vieram para o Brasil. Agora, com isso a gente não cobre todo o protestantismo, todas as igrejas evangélicas no Brasil. A gente vai falar praticamente das primeiras que surgiram, a partir de 1824, quando começa, então, a imigração estrangeira para o Brasil. Agora, existem outras igrejas. Normalmente a gente chama de igrejas de missão, que é o resultado, então, de missionários que vieram de diferentes países e começaram a fundar igrejas pelo Brasil. E depois eu vou falar um pouquinho dessas, né? E, mais recentemente, isso que hoje é o fenômeno, acho, religioso mais forte no Brasil e na América Latina, que são as igrejas pentecostais. Então, quando a gente fala de protestantes, a gente, a rigor, fala dessas três vertentes assim, do protestantismo brasileiro. Eu vou focar mais nas igrejas, então, de imigração, que esse é o meu tema, e a ISLB ela é uma igreja que surge através da imigração. E quando a gente fala de imigração, do que nós estamos falando? Isso acho que também é uma coisa importante, né? A gente fala muito assim da imigração alemã, mas na verdade esse povo que veio aqui que falava alemão, mas eles falavam diferentes dialetos alemães. Então no Espírito Santo muito conhecido, né? O pomerano, né? Eu coloquei aqui as formulações no dialeto, né? O pomerisch, né? Que é o pomerano, o Hunsrück, que é o que eu aprendi quando era criança e assim por diante, que é de uma determinada região ali na Europa. O Schwäbisch, né, que é da Suábia, né, que é mais ali já próximo aos Balcãs, né, ou da Baviera, o Bayerisch, assim, o Österreichisch, que é da Áustria e por aí afora. Né. Então, a gente fala de diferentes grupos étnicos e de diferentes dialetos, na verdade, né? Pessoas que vêm de diferentes regiões. E aqui todo mundo vai dizer, bom, são os alemães. Na verdade, são grupos diferentes. Né? Mas também, religiosamente, são rostos diferentes. Esses imigrantes que vêm,
eles pertenciam a diferentes igrejas evangélicas na Europa. Então, tinha sim luteranos, né? Mas tinha também calvinistas, que aqui no Brasil depois vieram se tornar os presbiterianos, por exemplo. Ou você tem uma determinada corrente lá dos pietistas, que mais tarde vão se tornar uma igreja separada, né? Ou o que tinha uma influência muito grande aqui, Evangélicos Unidos, é o que era na Prússia se juntou a igreja luterana e a calvinista e fizeram uma única igreja e passou a se chamar Igreja Unida. E assim, então o que eu quero dizer com isso? A IACLB, ela é uma igreja plural. Ela tem são muitos rostos que compõem essa igreja. E por isso a gente também tem diferentes maneiras de pensar a vida e assim por diante. Agora, não é só a IACLB que é uma igreja de imigrantes. Se a gente pensa, a igreja adventista, ela surgiu inicialmente com imigrantes também, e imigrantes alemães, por exemplo, os menonitas também. Mas também igrejas como a Batista, a Metodista, no início foram imigrantes americanos que chegaram ao Brasil e que eram batistas e que eram metodistas, falavam inglês nos seus cultos e assim por diante. Agora, essas igrejas elas mudaram muito rapidamente na medida em que começaram a vir missionários e começaram a se expandir entre o público brasileiro, né? Então, se transformaram, por assim dizer, em igrejas de missão. Tanto assim, então, que a igreja de imigração mais representativa no Brasil e na América Latina acabou sendo a IACLB. A IACLB que juntou, então, esses rostos diferentes de imigrantes europeus, predominantemente alemães, mas não só, né? Aí a gente tem também suíços, a gente tem austríacos, a gente tem russos, e assim por diante. Isso foi então, dando, ao longo da história, vai surgir a IACLB. Pensar um pouco quem era essa gente que vinha para cá. E por que vinham? Por que saíam da Europa? E vocês imaginam, deixar um país e se transferir para um outro país. Isso definitivamente. E sem expectativa de retornar. E as pessoas sabiam disso. Nós vamos sair daqui e vamos atravessar o mar, e isso é para sempre. A gente não vai ter condições de voltar. Isso é fruto, no fundo, de uma grande crise na Europa. Isso tem a ver, então, com a industrialização, um grande deslocamento de mão de obra do campo para a cidade, e as indústrias na cidade não tinham condições de assimilar essa mão de obra toda. E qual era a saída? Vamos tentar a vida em outro lugar. A grande maioria desses imigrantes iam para os Estados Unidos. Assim, 90%, que era a grande terra da promessa, por assim dizer. E uma boa parte vem para o Brasil, né? Então, nos estados do sul do Brasil, mas também em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e, obviamente, Espírito Santo, né? Onde está a maioria das pessoas aqui desse curso. Quem vinha, então, são predominantemente as pessoas que não vê mais futuro na Europa. Não tem mais perspectiva de vida. E, por isso, ouvindo falar do Brasil, você tinha agentes brasileiros que iam para a Europa recrutar imigrantes, porque aqui estava faltando mão de obra. O Brasil está passando de uma transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre. E tem outras questões também. Tem toda uma ideologia de branqueamento da raça. Então, se buscava, supostamente, imigrantes europeus para o Brasil se tornar um país mais claro e mais branco e assim por diante. Aí tem vários temas que a gente poderia aprofundar, que eu não vou fazer para não
ocupar muito tempo. Então, quem são, basicamente, assim, são diaristas, né? Pessoas que trabalhavam como diaristas em fazendas, assim por diante, principalmente trabalhadores braçais, pequenos agricultores, operários e assim por diante. De certa forma, predominam esses que não têm lugar, né, mais naquela sociedade. E tem um número menor, e geralmente são os que vêm mais tarde, já pela segunda metade do século XIX ou já no começo do século XX, aí já são grupos socialmente mais bem situados, que vêm já com um certo poder aquisitivo, e vêm, então, para essas regiões de imigração. Isso é muito interessante observar no sul do Brasil. Se a gente olha, por exemplo, grandes empresas como a Hering, a Hering ela é uma dessas famílias que chega um pouco mais tarde, tem uma experiência em tecelagem, começa a abrir pequenas vendas e rocas de fazer tecido. O patriarca dessa família Hering sempre foi um líder da igreja lá em Blumenau. Então, ele ia uma vez por ano para a Alemanha comprar os seus produtos e assim por diante. E ele era também o representante da igreja, ele ia visitar, por exemplo, a instituição que depois eu vou falar disso, que começou a apoiar esses imigrantes, né? O departamento do exterior, né, da igreja alemã e assim por diante. E aí começam a surgir, por exemplo, pequenas indústrias. Então, se a gente pega a Hering, a Renner e assim por diante, isso são pequenas empresazinhas que vão crescendo nesse ambiente, vão produzindo para suprir as demandas locais e vão crescendo. A Renner começou com questões de comércio, mas produziam outras coisas, por exemplo, melado para vender, né? Coisas assim. E é muito interessante olhar como você tem um desenvolvimento a partir da economia local. E isso vai criar uma espécie de um sistema econômico periférico, né? Enquanto a grande economia brasileira ela é agroexportadora, você tem os grandes ciclos econômicos, que começa lá com o pau-brasil, depois vai transitar para outros produtos, para algodão, depois se descobre no século XVIII as minas de ouro, e assim por diante, e depois vem o café, e hoje estão a soja e essa coisa toda. E você tem uma economia de subsistência nessas regiões de imigração, isso também é com as imigrações italianas e polonesas, que vão produzindo para o mercado local e assim por diante. Isso abre uma outra temática, né? Mas se a gente fala dos grandes temas que nós temos hoje, a nossa desigualdade social, tão brutal no Brasil, né? E que é, digamos, uma das marcas negativas do Brasil pelo mundo afora, porque ele é um país rico e em que a riqueza está distribuída de uma forma tão desigual. Se a gente olha para essas regiões de imigração, essa desigualdade existe. E ela é brutal também, mas ela não é tão brutal, ela não é tão desigual. Você tem uma economia que se desenvolve respondendo às necessidades locais, assim por diante. Bom, isso assim para falar, bom, quem eram esses imigrantes? Como é que a gente poderia agora pensar, bom, como é que surge a igreja no meio disso? Eu organizei isso assim em 4 fases. E, obviamente, assim, quando a gente abre esses recursos, vai dizer 4 fases, não é assim que as pessoas diziam, olha, agora nós começamos uma fase, vamos parar essa fase, vamos começar outra. Isso é coisa de quem vai estudar depois e tenta organizar esse conteúdo um pouco, né? Mas as pessoas, quando estão lá vivendo, elas nem têm consciência que estão transitando de uma fase para outra e coisas assim. Mas para a gente entender melhor, a gente tem que fazer esses cortes. Então, eu tentei dividir esse conteúdo assim, em 4 fases. A gente pode subdividir, então, a história da ESLB em pelo menos 4 grandes momentos. E qual é o primeiro momento?
é o surgimento de comunidades autônomas, totalmente autônomas. Esses imigrantes, eles vêm para cá e ninguém se preocupa com eles. Então, a gente tem um ou outro pastor que acompanha por livre iniciativa. Ele acompanha os imigrantes, mas não tem uma igreja que os acompanha. E essas comunidades vão criando as suas comunidades, do jeito que davam, com o que tinham, a Bíblia e um inário, e assim. Isso sempre ligado, geralmente ligado com a escola. Porque sabiam que os filhos tinham que aprender a ler e a escrever, né? E isso significava basicamente as 4 operações da matemática, saber ler para poder comercializar as suas coisas, poder assinar o nome e assim por diante. Então, você tem um protestantismo de grande autonomia, né? Pouco estruturado. Os pastores, isso a gente tem isso muito no Rio Grande do Sul, por exemplo, são pastores leigos, que as comunidades escolhem. Olha, ele sabe ler e escrever, e assim por diante, ele vai ser o nosso pastor. E que no mais viviam da lavoura, por aí afora. Obviamente, o fato de terem vindo de uma mesma região, de falarem dialetos, se não iguais, mas pelo menos parecidos, isso vai fazer com que a língua alemã ela se torne um fator de aglutinação, de identidade. Quem já viveu no exterior consegue talvez entender como isso é importante, né? Se a gente está fora, num outro país, estranho, e de repente você encontra alguém que fala a sua língua, que fala a mesma coisa que você está falando. Isso dá uma proximidade. A gente tem alguma coisa em comum em um ambiente que é adverso. Então, isso também foi assim com outras. Eu disse que os batistas e metodistas no início falavam inglês, né? Se a gente pega, por exemplo, no pentecostalismo, a congregação cristã do Brasil, eles no início falavam italiano, porque era uma comunidade que surgiu entre imigrantes italianos, em São Paulo e no norte do Paraná. Então, a língua alemã, ela no início é um fator que congrega. Como é que é isso assim agora em termos então de teologia? E como é que a gente pensa Deus? Como é que a gente pensa os poderes? Você tem, entre essa cultura dos imigrantes, uma certa convergência com a cultura popular brasileira. Em que sentido? No sentido assim da visão mágica da vida, né? Em lugares que não tem hospital e não tem médicos, a gente precisa ter outros recursos para cuidar da saúde. Então você tem ali benzedeiras, benzedeiros, gente que sabe fazer garrafadas, que sabe lidar com determinados chás e assim por diante, né? Você tem uma mística popular, assim, interessante, né? A gente podia conversar muito sobre isso, né? Eu, por exemplo, sou fruto nasci na roça, né? Eu me lembro, por exemplo, que a minha avó dizia que quando uma galinha põe um ovo bem pequenininho, esse ovo a gente não deveria levar para dentro de casa, que ele dava azar, né? E coisas assim, né? Esse tipo de imaginários existiu muito. E você tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um movimento interessante, um movimento de contestação social, liderado por uma evangélica, né, Jacobina Maurer, que era esposa de um pastor, de um benzedeiro, né, de um benzedor, né, o Maurer, né, e que virou, na verdade, uma revolta, né, enfrentar o exército brasileiro na época e foram assim brutalmente massacrados e tal, né? Então a gente vê a situação de crise social misturada com a fé, né, e com a contestação social, né? E isso é muito interessante. Esse pessoal falava alemão, um dialeto alemão, né? E acabou virando uma luta armada. Isso estamos falando de 1870 a 73. Outro tema muito interessante e que muitos luteranos não conhecem, né?
A comunidade da Jacobina, eles diziam que a Jacobina era a Crista. Isso também é muito interessante. A Crista no sentido de um Cristo mulher. No alemão, Christusin. Sie ist die Christusin. Sem querer discutir o que isso implica em termos teológicos, mas isso faz parte da nossa herança e do nosso passado. Tenho aqui, então, uma foto que nos dá uma pequena impressão de como é que era a vida, né? Na época. É difícil. E isso aqui é de 1910, né, no interior de Santa Catarina. São essas casas que servem para a escola e para a igreja. É assim que a coisa vai funcionando, e é assim que essas comunidades vão se organizando. Isso é parte da nossa herança e do nosso passado. Né? Isso pauta muito a forma como a gente se entende. Né? Estou correndo um pouco para não perder, não avançar demais. Vamos para a segunda fase. Aí nós já estamos aí mais ou menos 40 anos de existência aqui. Tá? Então, veja, em torno de 40 anos, mais ou menos, essas comunidades, elas estão entregues à própria sorte, elas se organizam do seu jeito. Na segunda metade do século XIX, é que aí se começa, a partir da Alemanha, da Suíça, assim, dizendo, olha, nós precisamos acompanhar esses imigrantes. Aí começam a surgir uma certa estrutura, né? Começam a surgir os sínodos, ou associações de comunidade, assim, e essas igrejas vão se filiar agora à Igreja da Alemanha. Então, se tem todo um grande esforço agora para acompanhar e dar uma direção para essas comunidades que estão aí. Por que começa esse esforço? Obviamente que existe uma carência e as comunidades daqui precisam e pedem por ajuda, mas tem uma ideia por trás, que para nós é extremamente importante. Você tem todo um projeto agora que vai dizer a gente precisa manter que essas comunidades que surgem a partir desses imigrantes e seus descendentes, que elas não percam a cultura alemã. E por que elas não devem perder a cultura alemã? Porque toda a Europa está se expandindo, qualquer país digno desse nome tem alguma colônia em algum lugar do mundo. A Alemanha não tem. A Alemanha não tem colônias. Ela tentou na Namíbia, e por um tempo teve a Namíbia como uma colônia, mas a Alemanha precisa criar zonas de influência. E a gente vai fazer isso através da cultura. A gente vai manter esses imigrantes como alemães no exterior. Isso vai caracterizar muito a nossa história e a nossa tradição. Então, isso explica por que batistas, metodistas, adventistas, menonitas, eles se integraram e foram, por assim dizer, se abrasileirando. E essas comunidades que então vão dando origem à SBB, elas vão ter, na preservação da cultura alemã, uma de suas características identitárias. Isso é um fato que a gente tem que discutir, para o bem e para o mal, né? Com toda a sua ambiguidade. Acho que isso nos traz uma série de vantagens, né? Assim por diante, mas isso também dificultou a inserção da igreja no contexto brasileiro. E isso é um projeto consciente que se manteve assim, eu poderia detalhá-lo de muitas formas, assim por diante. Mas eu queria fazer só uma citação onde isso fica bem claro, né? Entre centenas que a gente poderia pegar por aí. Isso é uma palestra de um pastor chamado Max Dedekind, e que ele fez aonde? Num congresso colonial. O que é um congresso colonial? Isso são congressos que se realizam aí a partir da segunda metade do século XIX, em que os países em expansão repartem entre si o mundo.
A África, por exemplo, se vocês olham no mapa da África, tem, até hoje, fronteiras bem retinhas, assim, retas, retas. Elas realmente foram traçadas nesses congressos em cima de um mapa. Então, dizendo assim, olha, daqui para cima é o Congo belga, para baixo é o Congo francês, assim, não sei se é exatamente essa ordem. E esse pastor, ele faz uma palestra nesse congresso. E o que ele diz a ele, né? Cada família alemã no exterior é um elo valoroso do nosso povo. Com cada imigrante assentado na floresta distante, o povo alemão dá um passo adiante sobre o globo terrestre. Cada uma dessas famílias é portadora da cultura e da índole alemã. E cada família alemã no exterior propicia novos mercados ao comércio alemão, enquanto esta família permanecer alemã. Isso resume um imaginário, um grande imaginário. Aí a gente poderia, obviamente, discutir bastante se as comunidades, de fato, aderem a isso e assim por diante, mas esse é um outro debate. Mas essa era a proposta, e isso pautou, digamos, as ajudas que vinham, os discursos dos pastores, as prédicas dos pastores, a valorização da cultura alemã sempre foi fundamental. Uma terceira fase é quando isso entra em crise. Aí nós já estamos aí em 1930. Quando isso entra em crise. E quais são os elementos dessa crise? Por um lado, nós estamos aí na véspera da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, a Europa no geral está numa crise, mas o nazismo ele ascende na Alemanha a partir de 1933. Aqui no Brasil, esse é o período do nacionalismo. O governo Vargas, a partir de 1938, ele vai proibir que se fale alemão, que se fale japonês e assim por diante, que se fale italiano. Isso vai ser uma grande crise para esse protestantismo de imigração. E aí, de fato, você tem perseguições, as mais absurdas, você tem prisão de pastores porque falaram em alemão e coisas assim, ou simplesmente por serem alemães e eram suspeitos por aí afora. Então, essa é a grande crise do protestantismo de imigração. Aqui tem certos nós que nós não aprofundamos. Muitas comunidades aderiram ao discurso nazista. Muitas comunidades viam na ascensão do nazismo assim, o futuro para o mundo. E tem gente desses imigrantes que foi embora para a Alemanha para lutar ao lado do Hitler. E tem gente que foi para lá e nunca mais voltou. Então, isso que na Alemanha depois virou um grande debate de perguntar, bom, o que houve com a gente, por que a Alemanha, que era considerada um país de cientistas, de poetas e assim por diante, como é que essa Alemanha pode desembocar numa coisa terrível dessa que foi o nazismo? Então, você tem todo um trabalhar dessa ferida. Isso nas academias, na filosofia, nas universidades, assim. No Brasil, a gente não fez esse processo. A gente passou para a ordem do dia, né? E a rigor, a gente não trabalhou isso profundamente, né? E até hoje não trabalhou. Né? Então, eu acho que isso é uma tarefa que a gente tem pela frente ainda. Qual é a quarta fase? Ela vem depois da Guerra Mundial. Depois que a Alemanha praticamente deixa de existir, né? Então, essa igreja que acompanhou a formação das comunidades de imigrantes, ela não existe mais, ela tem que se refazer. Né? Aí começa a surgir a IACLB. Então, a rigor, a IACLB ela é um fruto que nasce depois da Segunda Guerra Mundial.
E aí tem uma famosa frase, né, de um líder, né, na verdade é o primeiro presidente da ISLB, Herman Gomes, né? A frase dele, bom, qual é o nosso futuro? Futuro é ser igreja de Jesus Cristo em todas as consequências que daí resultarem para a pregação do evangelho nesse país e a corresponsabilidade pela formação da vida política, cultural e econômica do seu povo. Aí é que se começa, então, digamos, dizer, nós não somos uma igreja de alemães no exterior. Nós somos uma igreja de brasileiros, descendentes de muitos lugares e assim por diante, e a gente tem que ir assumindo um rosto brasileiro. Mas esse assumir um rosto brasileiro, nesse mesmo discurso do Herman Gomes, ele também vai dizer, mas a gente tem que manter os vínculos com a cristandade evangélica alemã. Então, a gente se torna brasileiro, mas a gente se torna brasileiro com um forte vínculo com a igreja alemã. E é nesse momento que a teologia luterana, ela então passa a ser a teologia que vai identificar essa igreja. Que a ISLB se chama Igreja Evangélica de Confissão Luterana, e não simplesmente Igreja Luterana no Brasil, tem a ver com essa pluralidade de rostos. No evangélico, a gente quer contemplar os demais, por assim dizer, os que eram calvinistas, os que eram pietistas e assim por diante. Por isso, esse nome grande, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Mas é a partir daí que a identidade luterana ela passa, então, a pautar, né, a identidade dessa igreja que vai nascendo. E aí a gente está num contexto de mudança. Como é que se muda isso? O que a gente vê, então? Primeira coisa, criação da Faculdade de Teologia, né, que hoje é uma das principais escolas de teologia da América Latina. Mas ela foi criada em 1946. Isso é realmente intrigante, né, que o primeiro grupo evangélico que se estabelece no Brasil, ele só tem um centro de formação de seus obreiros, veja aí, 120 anos depois da sua chegada. Isso é um dado que tem que ser refletido. E qual era a ideia por trás? Não, quem quer ser pastor dessa igreja tem que ir para a Alemanha estudar, para não perder o vínculo com a cultura alemã. Então, a criação da Faculdade de Teologia, se a gente olha as igrejas de missão, né, metodistas, batistas e tal, eles chegam aí, 2 anos depois, eles têm um centro de formação, para treinar missionários e tal. Né? A gente levou 120 anos. Você começa a ter agora um clero nacional, mas até os anos 70, o estudo da teologia na ISLB era em alemão. Então, só podia estudar teologia quem dominava o alemão. Mas, lentamente, vai se formar um clero nacional. Começa a ter uma diversificação dos ministérios. Então, você começa a ter agora o ministério diaconal, né? Casa matriz das diaconisas, ela já vem de mais tempo, né? Depois vai entrar também o ministério catequético e o ministério missionário. Né? E você tem toda uma preocupação pela imigração interna, pela migração interna. Então, acompanhar os migrantes que agora vão deixando o sul do Brasil em direção àquilo que se chamava novas áreas de colonização. Né? Mato Grosso, Rondônia, Acre, Roraima e assim por diante. E aí tem gente do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, e vão para essas novas áreas, e se tem todo, então, um projeto de acompanhamento desse povo. E você tem aí abertura para o ecumenismo, então a ISLB vai se filiar ao Conselho Mundial de Igrejas, à Federação Luterana Mundial, e aí que se começa, a rigor, a perguntar, diz, bom, mas e os grandes temas desse país? O que eles dizem para nós como igreja? E aí tem 2 documentos importantes. Né? Um é o chamado Manifesto de Curitiba, 1970. Por trás disso tem uma história muito densa, complicada. Em 1970,
a Assembleia da Federação Luterana Mundial. Ela deveria ser realizada em Porto Alegre. Isso seria assim, o evento para essa igreja que agora tinha se unido, de fato, todos os símbolos numa igreja nacional. Isso seria, então, o grande cartão de apresentação dessa igreja nacional, em 1970. E, para a cerimônia de abertura, foi convidado o presidente Médici, que era o ditador de plantão naquela época. E pelo mundo afora se falava de tortura no Brasil, se falava de presos políticos, de desaparecidos e assim por diante. E aí isso começou com os jovens na Suécia. Diz, como, mas ele vai estar presente lá? E, assim, a gente não vai. Eles negaram vir. Né? E esse protesto contra a presença do Médici foi tão grande que uma delegação, depois da outra, foi dizendo a gente não vai. A direção da igreja foi falar com o Médici, perguntou, olha, estão dizendo que tem tortura e tal, e o Médici disse, não, isso é campanha de difamação internacional, né? E assim por diante. Mas fizeram lá um acordo, então vocês mantêm o convite, mas eu não vou. E isso foi visto como um escândalo, assim, dizer, o que é isso, né? E o que aconteceu? Essa assembleia não pôde ser realizada em Porto Alegre porque não teria quórum. 2 semanas antes da abertura foi transferido para a França. Isso foi um choque que obrigou, então, as cabeças pensantes da igreja a dizer, vem cá, o que está se passando? E pouco tempo depois, no concílio em Curitiba, se elaborou esse Manifesto de Curitiba, que é o primeiro documento oficial da igreja discutindo temas importantes do Brasil, que fossem, digamos, além das questões da igreja dos imigrantes e seus descendentes. E depois tem nossa responsabilidade social, um outro documento também importante, que, na verdade, desdobra mais esse documento de Curitiba. E aí começam a surgir organismos, tipo CAPA, né? Se chamava inicialmente Centro de Aconselhamento do Pequeno Agricultor. Hoje se chama Centro de Apoio à Agricultura Agroecológica, ou algo assim. Muito interessante lá no sul do Brasil. Há 50 anos, o CAPA está falando de bioenergia. Isso que hoje está se tornando um tema... A ISLB está praticando há 50 anos. Começam a ter propostas para trabalho entre os índios. Né? Começa a surgir um movimento muito interessante, com presença forte da Igreja Luterana, movimento de atingidos por barragens. Né? Você cria, por exemplo, a Itaipu Binacional, e muita gente perdeu suas terras, e muitas famílias luteranas. Aí você tem pastores muito engajados, e por aí. Ou a pastoral popular luterana e por aí afora. Quer dizer, aí vocês poderiam ir agregando, digamos assim, iniciativas que vão mostrando como essa igreja, né, pequena começa a dizer coisas importantes sobre temas que não afetam só o seu grupo, mas que afetam o país em que se vive. E aí eu queria agora fazer para ir fechando já, um pouco da minha experiência pessoal. Eu tive o privilégio de fazer o meu estágio como estudante de teologia no Espírito Santo. E não sei se alguém de vocês adivinha onde é que é esse lugar aqui. Se alguém quiser adivinhar, por favor, abre o microfone e diz onde é esse lugar aqui. Alto Jatibocas, parece? Alto Jatibocas. Alto Jatibocas, ali que eu fiz o meu estágio. E estava sendo construída essa igreja, né, aqui de Alto Jatibocas. A igreja, na época, ainda era mais no alto aqui, né? E essa é a casa pastoral. Eu tive o privilégio de conviver durante 7 meses com nessa comunidade de agricultores. Para mim, foi uma experiência de vida que eu jamais vou esquecer. Altamente enriquecedora.
em que a frequência, a pertinência à igreja pautava a vida das pessoas. Não eram só questões religiosas. Conflitos entre famílias, elas eram resolvidas na igreja. E eu poderia contar também muitas histórias, mas aí o meu tempo vai adiante. Mas o que eu queria destacar, assim, a criatividade que se tinha. E aí eu queria destacar muitas iniciativas, mas principalmente uma. Aqui, por exemplo, trabalho com jovens. Isso aqui é um encontro que a gente teve no distrito eclesiástico da época, que era o distrito eclesiástico. E a gente ia em cima de um caminhão, vocês estão vendo aqui material, né, de cartolinas e coisa, e é assim, né, estrada de chão batido, né, e trabalho com jovens. Mas o que eu quero destacar, na verdade, é uma outra experiência que surgiu naquela região, que foi uma proposta de uma pastoral da convivência. Me parece que está surgindo um livro agora que aborda isso. O que era isso? Um grupo de pastores, na época, decidiram ir morar na roça, sobreviver como agricultores na roça, para ficar próximos aos agricultores e tentar um outro modelo pastoral para ir além do modelo, digamos, da paróquia e assim por diante. Como apoio das paróquias da região. Então, aqui vocês têm o pastor Vitório Krause, infelizmente já falecido. Aqui é o pastor Rodolfo Guede, que hoje é professor da Este, lá em São Leopoldo. E os estagiários, que o Marcos Beckert, que hoje é o secretário da ECLB, a pastora Regine Lamb, que está nos assistindo, e a pastora Thais Quint, que é pastora em Santa Catarina, e esse magrelão aqui sou eu. A gente foi plantar mandioca nessa experiência da pastoral da convivência. Então, a gente saindo ali, deixa eu ver se eu consigo avançar o vídeo aqui. Vocês terem uma ideia, era um local bem retirado. Quem estava por trás dessa iniciativa? O pastor Hélio Scheffler, o pastor Anivaldo Kuhn, o pastor Schubert e a esposa Arlete. O que eu quero destacar com isso? Você tinha uma coragem criativa muito grande, a vontade de experimentar coisas diferentes. Na época, havia uma pessoa destacada exclusivamente para ajudar a resolver problemas, por exemplo, de divisas entre as propriedades rurais, falta de documentação e assim por diante. E a igreja muito engajada nisso. Então, eu acho que aí é uma igreja que estava chegando nos problemas nacionais, olhando para além, né, das suas fronteiras. Eu participei, por exemplo, ali de visitas a povos indígenas, aí próximo à Grande Vitória, onde a gente foi levar ramas de mandioca lá e coisas assim por diante. Então, a gente tem pela ISLB afora coragens criativas e assim por diante. E a ISLB, ela é hoje, dessas igrejas evangélicas, a que tem maior enraizamento ainda no meio rural. E onde ela tem um trabalho voltado para esse meio, ela está dando uma contribuição relevante. O impacto da sua contribuição ele é muito maior do que o seu tamanho. Eu tenho meus familiares no interior do Paraná, trabalho lá, por exemplo, do CAPA, da PPL, criando pequenas cooperativas, assim, ajudando na produção agroecológica. Isso reanimou a comunidade, isso reanimou a vida da comunidade. E eu assisti assembleias, por exemplo, de uma pequena cooperativa dessas, onde meu pai e meu irmão participavam, e é muito interessante, porque a assembleia, do começo ao fim, era uma espécie de celebração.
E eu fiquei mais ao lado, assim, só escutando, porque aí também, quando tem um pastor junto, eles acham que o pastor é que tem que comandar. Eu falei, não, eu estou aqui de visita, eu não sou pastor e tal, mas fiquei ouvindo. E era muito interessante. Então, discutindo, e de repente alguém dizia, não, mas lembra que o pastor falou? Né? E eu depois fui falar com o pastor, e ele falou, pois é, mas você não sabe o trabalho que deu. Porque o primeiro passo foi ajudar a ensinar a fazer reunião. As pessoas não tinham esse costume de fazer reuniões. Então, o que eu experimentei, por exemplo, lá no Espírito Santo, era essa capacidade da autogestão. A maneira como esses agricultores cuidavam da igreja. A moeda corrente era o café. E tinha uma grande autonomia na gestão dessa igreja, sendo que você tinha um alto grau de analfabetismo e de semi-analfabetismo, mas uma sabedoria muito grande. Bem, e aí eu vou fechando. A pergunta é, mas e agora? Como ser igreja na cidade? E acho que esse é uma das grandes questões da ESLB, como esse modelo de igreja rural, pautada pela germanidade, como que ele encontra seu lugar na cidade. E aí também eu acho que não tem receitas. A gente tem que ir criando, a gente tem que ir se descobrindo. Eu vou lançar algumas ideias assim. Então, eu acho uma das ideias é que essa resposta tem que nascer de quem vive a cidade. Não é numa escrivaninha ou sei lá da onde que a gente vai planejar como é que vai ser a vida na cidade, mas ela tem que nascer, tem que brotar da vida, e como a IACLB sempre foi, depois que ela resolveu ser brasileira. Acho que uma segunda coisa é que a qualidade das vivências é mais importante do que a quantidade. Isso eu acho que dá para aprender dessa igreja rural e assim por diante. Iniciativas como o CAPA, como o Serviço Entre Índios, são iniciativas que têm foco e que têm impacto porque têm qualidade. Isso acho que também dá para falar da nossa formação teológica. Eu trabalho numa universidade metodista, dou aula num curso de teologia, e uma das coisas é que se olha para a ESLB como uma igreja que tem uma formação teológica consistente. E isso não é desprezível. Então, eu penso que grupos pequenos, eles impactam a sociedade, impactam o seu entorno pela qualidade das coisas que eles propõem. E essa qualidade tem que ser construída. Ela depende da criatividade e depende do nosso esforço, do nosso trabalho. E a outra coisa, eu acho que a gente precisa aprender a ler os sinais dos tempos. E principalmente o tempo que nós vivemos. Nós estamos dentro de uma pandemia e tem muitas vozes competentes nos alertando que depois da crise da pandemia, ou junto com ela, virá a crise da fome, virá a pandemia da fome. O que isso nos dirá enquanto igreja? Em que medida isso nos interpela? Então, eu acho o exercício de leitura dos sinais dos tempos é um grande exercício. Eu acho que nós estamos sendo convocados de novo como foram os profetas do Antigo Testamento, em que a gente olha para a história, assume a trajetória que a gente teve, com orgulho e com carinho. A gente tem que assumir essa caminhada que a gente fez e se perguntar, bom, e o que a gente faz dela hoje? Como é que a gente avança? E não existem fórmulas, a gente precisa criá-las, a gente precisa aprender. E aí eu vou fechando. Agora, aprender com princípios. E aí eu queria fechar com uma palavra de Lutero. E isso aqui é de um livrinho muito bonito do Lutero, que se chama Sobre a Liberdade dos Cristãos. Que o Lutero mesmo diz que esse é o livro mais importante que ele escreveu.
em que ele define para ele o que seria a essência da fé cristã. Né? E duas passagens do Lutero. Né? Uma que ele vai dizer assim, toda a vida do crente ela é pautada pelo outro que me interpela. A necessidade do outro é que deve focar a vida do crente. O Lutero meio que pensa uma sociedade circular, uma comunidade circular. E você olha para a vida do outro. E se todo mundo olha para a vida do outro, você também vai ter toda uma comunidade olhando para você. Então, você também, quando tem necessidade, não tenha vergonha de aceitar a mão estendida da comunidade. E quando você pode, você estende a mão para o outro. Mas a necessidade, ela pauta a fé. A necessidade do outro, ela torna a fé concreta. E o Lutero diz uma coisa que para muitos soa como herético. O Lutero diz, assim me porei à disposição do meu próximo como um Cristo. Vocês vejam que é arrojado. Como um Cristo. Do mesmo modo como Cristo se ofereceu a mim, nada me proponho a fazer nessa vida, a não ser o que vejo ser necessário, vantajoso e salutar para o meu próximo. Uma das coisas que as vozes pensantes hoje dizem, ou o futuro da humanidade, ele é um futuro comunitário. Nós precisamos pensar uma sociedade em que haja lugar para todos conviverem, ou a gente não terá futuro. E tem gente dizendo a natureza não precisa dos seres humanos para sobreviver. Mas nós, os seres humanos, nós precisamos da natureza. Então, olhar para a necessidade do outro, da outra, também significa olhar para a necessidade da natureza. Então, desculpa aí se eu fui bastante genérico e assim por diante. Espero que dê chaves de leitura e eu espero que a gente tenha um tempo de debate ainda. Muito obrigado.